A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para nós darmos sequência à nossa série de estudos baseado na nossa lição que tem como título Os 10 Mandamentos. Tá? É um novo trimestre de 2015 e nós chegamos na lição de número 2. E a lição de número 2 ela tem como título O Padrão da Lei Moral. Tá? Então hoje nós vamos dar mais uma introdução. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais como que era, tá, essa lei que Moisés recebeu, o formato das tábuas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as 10 palavras. Depois nós estaremos enfatizando também um pouquinho sobre a lei e a graça, tá? Querido, o nosso texto, o texto áureo, ele se encontra no livro de Deuteronômio, tá? O livro de Devarim em hebraico, tá? Livro de Deuteronômio, capítulo de número 9, do verso 9 ao verso 11, e depois nós vamos dar uma olhadinha também em Deuteronômio, capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 5, tá? Só lembrando vocês aí, tá? Muito obrigado a todos aqueles que mandaram o convite, né? Eu nem sei como que fala isso aí, né? No WhatsApp, né? Mas que Deus continue abençoando vocês. Os irmãos que forem enviar o WhatsApp, tá, para mim, coloca o seu nome, tá? Porque eu já cadastro você também no meu WhatsApp lá, e graças a Deus muitas pessoas perguntando acerca da aula de número 1, né? Realmente é uma bênção, é um meio mais rápido também, eu acho, de manter resposta, tá? E esteja divulgando o nosso trabalho também, tá? E não esqueçam do projeto Malaquias, amém? Não esqueça do projeto Malaquias. Eu estou orando para que Deus se levante um exército para trabalhar conosco. Lição de número 2, o padrão da lei moral, tá? A introdução da nossa aula começa assim: desde o princípio do mundo, todos sabem que é imoral matar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho, desonrar pai e mãe, tá? Pai e mãe. Mas a pergunta que eu faço para vocês e que eu quero que vocês levem para suas classes é o seguinte: por que todos têm esse conhecimento? Porque todo mundo sabe aquilo que é imoral e que é, no caso, é imoral matar, roubar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho, desonrar pai e mãe. Segundo o nosso autor, o pastor Ezequias Soares, é que o Eterno colocou isso no coração e na mente humana desde a sua criação. Aí ele nos cita um texto bíblico, tá? Ele nos cita Romanos, capítulo de número 1, e o verso de número 19 e o verso de número 20, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que no meu ver, como eu disse na primeira aula, o homem sabe disso daqui, porque o Eterno comunicava com Adão no Gan Éden, no Jardim do Éden, a Torá, tá? Como eu mostrei para vocês que Noé já tinha conhecimento de leis sobre alimentos, o que é puro, o que era impuro. Se Deus, falando com Isaac, no livro de Gênesis, no livro de Bereshit, capítulo 26, e no verso 5, e eu mostrei para vocês que Deus comunicava para Abraão os seus ruquim, os seus estatutos e as suas leis, que eu mostrei que em hebraico é Torot, tá? Que era Torot ou Torotai. Torotai é as minhas leis, tá? As minhas leis, as leis do Eterno. Ou seja, se existe a palavra Torá antes de Moisés, porque
os homens já tinham conhecimento dessa Torá. E como que era dado esse conhecimento? Era verbalmente, era verbalizado o ensino. Então o que eu quero que vocês entendam o seguinte: se desde o início as pessoas começaram a ter esse tipo de conhecimento, por quê, irmão? Preste atenção. Eu já vi alguns ensinadores, alguns pastores dizendo o seguinte, tá? Que ao contemplar a natureza, alguém é salvo. Eu pergunto para vocês, tem irmãos que são obreiros, que são pastores que me acompanham, tá? Líderes, professores, tá? Me responde uma coisa: vocês já tiveram a experiência de ter na sua congregação uma pessoa que vendo a natureza, que olhando o rio Amazonas, olhando os passarinhos, olhando a natureza, ele chegou na sua igreja e diz: olha, eu quero aceitar Jesus? Por quê? Porque eu estava contemplando a natureza e eu entendi que existe uma Mashiach, eu entendi que existe Jesus, eu entendi que existe salvação, e por isso eu quero aceitar esse Jesus. Queridos, pelo amor de Deus, eu sei, eu compreendo isso, que a contemplação da natureza é um dos indícios que existe Deus, que existe a divindade, que o Eterno fez. Eu sei disso, mas a Bíblia diz que a fé, que emuná, eu já expliquei isso em aulas anteriores, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que o primeiro homem que ouviu o Evangelho, ou seja, que o Evangelho foi anunciado para quem? Para Abraão. Preste atenção, queridos, preste atenção. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, as pessoas precisam ouvir as boas novas. Porque o que acontece? O Evangelho ele precisa ser anunciado, porque se o Evangelho não for anunciado, não existe salvação fora do Evangelho, fora daquilo que Deus fala. Então esse conhecimento da nossa introdução, que Deus comunica com o homem, esse conhecimento foi porque o Eterno instruía Adão, e Adão começa então a passar para os seus filhos, e os seus filhos começam a ter esse senso também do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque Deus passou esse senso, tá? Deus passou esse senso. Na introdução, o nosso autor, ele afirma, deixa eu pegar aqui na nossa introdução, o pastor Ezequiel Soares, ele diz assim: eram princípios éticos e não foram eram princípios éticos e não um código de lei. As 10 proposições agora foram colocadas em forma de lei, como código, e entregues a Israel por intermédio de Moisés. Olha o que ele diz: eram princípios éticos e não um código de lei. O que dá a entender que ele faz uma segregação, uma separação. Ele afirma o seguinte, que antes de Moisés não tinha lei, não tinha um código, era simplesmente princípios éticos. Queridos, precisamos tomar cuidado, eu sei que não existia nada escrito, ainda, tá? Mas a lei já existia, ela não existia de forma escrita, tá? Porque naquela época, na época de Adão, não tinha escrita, a escrita foi aparecer de forma posterior, tá? Mas o que eu tenho que entender é o seguinte: eu tenho que tomar cuidado, senão eu trabalho o seguinte, tinha princípios, mas não tinha código, tá? E o que vale para mim é o princípio, não é o código. Ora, temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque o código, na verdade, é uma evolução cultural sociológica. É por isso que o nosso Código Penal, eu sei que ele está um pouquinho atrasado, né? Vai entender muitos disso os juristas, né? Nosso amigo aí,
o pastor Dr. Caramuru, que entende muito melhor do que eu nisso aí, ou seja, as leis, conforme vai passando o tempo, vai se contextualizando, vai formando outras leis, mas o princípio permanece. Tá? O princípio é claro que permanece. Por exemplo, há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, não tinha código para crimes cibernéticos, né? Eu não sei exatamente quanto tempo entrou em prática, mas não tinha. Há 5, há 10 anos atrás não tinha. Ou seja, são crimes, são conceitos, ou seja, a sociedade vai evoluindo, vão aparecendo as circunstâncias, o princípio permanece. O que acontece? Precisa redigir leis para coibir essas ações, mas perceba que o princípio é o mesmo. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não é porque não existe um código, tá? Eu vou desmenosprezar a atitude ou valorizar a atitude da pessoa ou do ser. Tá? Então é isso que eu quero que vocês prestem atenção muito bem na introdução. Tá? Eu preciso tomar muito cuidado para me não fazer essa separação entre princípios éticos, tá? E códigos de lei. Tá? Senão eu vou menosprezar aquilo que o próprio Deus deu para nós, para a humanidade, para Israel. Tópico 1, as tábuas da lei. Como que eram essas leis? Como que Moisés desceu? Como que era? O tamanho, o formato, a cor, tá? A cor disso daí. Eu estudo com o Rabino, ele comenta sobre isso daí. Eu não vou ficar comentando aqui também, senão a cabeça de muitos vão ficar piradinha, né? Mas era um jogo de 2 tábuas, com 4 faces. Por que 4 faces, né? Usava essa. Então, 1, 2, 2, 4, tá? Não é possível saber qual era o seu tamanho exato. Nós podemos deduzir. Por quê? Porque se a arca que Deus pede para Moshe construir, para Moisés construir, para colocar lá 3 elementos, e um dos elementos era as 2 tábuas, juntamente com o maná e depois com uma vara, então nós temos que entender o seguinte: se essa arca tinha cerca de 1,10 m de comprimento, se ela tinha 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura, tá? E 66 centímetros de altura, então nós fazemos uma dedução que as tábuas não podiam ter mais do que 75 centímetros de comprimento, 55 centímetros de largura e 55 centímetros de altura, tá bom? Então é essas contas que alguns teólogos fazem. O pastor Ezequiel Soares, ele coloca que nessas 2 tábuas continham cerca de 172 palavras em hebraico. Ele diz que tinha 172 palavras, tá? E aí eu acrescento que era 172 palavras em hebraico. Eu tive o capricho, eu peguei a Bíblia em hebraico, né? E contei palavra por palavra. E tem 172 palavras. Como que era a distribuição dessas palavras? Tá? Quantas palavras ou quantos mandamentos estavam em cada tábua? Tá? Querido, isso ninguém sabe exatamente. Ninguém sabe. Tudo é mera especulação. Tá? O que eu vou falar aqui é especulação também. Tá? Eu vou entrar na onda do nosso autor aqui. Tá? É uma especulação também. Irmãos, então vamos dar uma especulada aqui, né? Uma especulada, né? Às vezes eu também gosto de especular alguns textos, né? Eu sei que algumas especulações não nos levam a nada, né? Mas é gostoso às vezes especular, né? Porque está na Bíblia, a gente não pode mexer com a nossa fé e nem com a santidade do Eterno, tá? Para Filão de Alexandria, para Flávio Joséfo e para Irineu de Lyon. Tá? Esse Irineu aqui, meus irmãos, né? Ele foi um grande pai da igreja, um grande teólogo, mas eu tenho um preconceito contra Irineu, porque Irineu ele era contra os judeus, ele era extremamente contra os judeus. Tá? Eu já estudei a obra dele, tá? Ele era um homem antissemita, tá?
Mas deixa isso para lá, uma outra oportunidade nós comentaremos com mais clareza sobre isso. Mas Filão de Alexandria, Flávio José, Irineu de Lyon, eles diziam ter 5 mandamentos em cada tábua, ou seja, aqui é uma tábua, ou seja, 2 tábuas, então, são diferentes, mas imagina que são iguais, 2 tábuas, aqui 5 e aqui mais 5, tá bom? Ou seja, tinha 5 mandamentos em cada tábua. Para Calvino era diferente. Para Calvino tinha 4 mandamentos em uma e 6 mandamentos na outra, e não 5 e 5. Dá uma olhadinha na sua capa da revista da Escola Dominical aí, ó. Olha a sua capa. Eu estou com a minha capa aberta aqui. A sua capa, a nossa capa, ela é calvinista. Eu até brinquei com alguns irmãos, falou: poxa, Assembleia de Deus agora virou calvinista, né? Adotou a linha de Calvino, né? Eu estou brincando, né? Mas repara que a nossa capa é calvinista. A nossa capa segue a linha de Calvino, tá? Porque a linha de Calvino, de 1500 para cá, ficou muito forte, tá? E Calvino sistematizou isso: 4 de um lado e 6 do outro lado, ok? Tá? Então a Bíblia diz aí que Deus deu 2 tábuas para Moisés, tá? Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, no Monte Horébio, e aí no tópico 1 e no subtópico número 3, nós temos a rebelião, né? A rebelião. Passa-se 40 dias, Deus dá as tábuas para Moisés, e Moisés então desce com aquelas tábuas, porque a própria tábua foi entregue a Moisés. Nós podemos conferir isso no livro de Deuteronômio, capítulo 9, e o verso de número 11, tá? Deuteronômio, capítulo 9, versículo 11. Sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Eterno me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do concerto. Então ele desce depois de 40 dias com aquela tábua, mas sem detalhe, o povo havia se corrompido com o bezerro de ouro. Preste atenção, queridos, que existe uma solenidade. Deus, ele diz que iria fazer. Então há uma manifestação, há uma festa, onde nós estamos na última aula, onde existe o holocausto e existe posteriormente também a leitura de um livro, tá? Existe essa leitura desse livro de forma posterior, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá? Depois do povo aceitar que o Eterno iria dar a Torá, iria manifestar ou materializar aquilo que ele já se comunicava com o seu povo através dos seus profetas, através dos homens santos que andavam aqui nessa terra, tá? Agora o povo tinha aceitado, tá? Mas Moisés agora iria receber as pedras materializadas. Então ele, preste atenção, na hora que Moisés desce do monte, com as pedras, tá? Porque, deixa eu dizer uma coisinha aqui, existe uma linha teológica da qual eu faço parte, eu acredito, tá? Que o Eterno, antes de dar ali escrita para Moisés, ele fala com o povo as 10 palavras, ele fala com o povo as 10 palavras. É por isso que o povo aceita as palavras do Eterno, e é por isso que ele diz: não, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. Ou seja, o Eterno tinha comunicado com eles, e eu sou dessa linha que o Eterno comunica as 10 palavras. Então Moisés, ele escreve, Moisés recebe no final dos 40 dias, desses 40 dias, essas tábuas escritas, né? Mas o povo se rebela, o povo faz um bezerro de ouro. Isso você encontra no livro do Êxodo, capítulo 32, do verso 7 ao verso 9, tá? E muito interessante que o primeiro homem, o primeiro sacerdote da história estava lá, Arão. Ele participa dessa confecção, tá? Ele participa dessa confecção, tá? E é muito interessante que o povo, em Êxodo 24, verso 7, tinha expressado lealdade e praticidade, aliança, e agora eles quebram, tá?
eles quebram, muito cedo eles quebram. Eu quero fazer uma reflexão sobre isso, porque muitas pessoas criticam os judeus por eles ser um dos povos mais murmuradores que tem na Bíblia. Nossa, meu povo judeu murmurava, hein? Oh, pensa no povinho murmurador, né? Eu já falei isso também no início da minha fé, né? Nossa, meu povo judeu, vou te falar, né? Se precisar de um povo murmurador, o judeu não serve, né? Muitos brincam, muitos ficam tirando o sarro. Mas eu quero fazer uma reflexão com você. Será que você lá no deserto, nós não murmuraríamos também? Será que se nós vivêssemos, nós não iríamos murmurar? Existe um grande teólogo que ele diz o seguinte, que o cenário no drama da vida da fé só muda de lugar. O que ele quis dizer com isso? Olha a expressão desse teólogo. O cenário no drama da vida de fé pode mudar, ou só muda de lugar. Ele quis dizer o seguinte: o que é o cenário? É o local onde vai construir uma dramaturgia, onde uma história vai ser confeccionada. O cenário só muda o cenário, só muda o lugar. O cenário de fé, aqui em Caçapava, onde eu moro, aqui existe um cenário de fé. Em Americana, onde eu morava, no interior de São Paulo, um outro cenário. Existem cenários no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Amazonas, ou seja, no Acre, em Roraima, nos Estados Unidos, em Lisboa, em Portugal, na Alemanha, no México, onde pessoas me acompanham. Ou seja, em qualquer parte do mundo é um cenário para você viver a dramaturgia da tua fé. O cenário só muda, mas os atores e os textos são basicamente os mesmos. Eu acho muito interessante essa colocação dele, tá? Ou seja, na dramaturgia da vida aqui em Caçapava, os atores são os mesmos, porque quem participa desse cenário? O Eterno, e nós que acreditamos na sua palavra, e os textos são basicamente os mesmos, porque são a crença nessa palavra. E vai dizer para mim que você, que eu, nunca murmuramos. Quantas vezes nós saímos de um culto abençoado, uma palavra revelada, uma palavra do céu, e lá fora nós pecamos, lá fora nós murmuramos. No outro dia, quando eu vejo um desafeto, uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, eu brigo, eu murmuro. Quando eu vejo uma atitude do meu líder, eu critico. Quando eu ouço uma palavra e que eu não concordo com aquela palavra, eu murmuro, eu não penso assim, ou seja, eu estou rebeliando contra uma autoridade espiritual colocada por Deus. Percebe que o cenário do drama da vida da fé pode mudar, ou seja, muda de lugar, mas os atores e os textos são os mesmos. Ou seja, Deus nos abençoa, Ele nos faz uma promessa, eu acredito naquela promessa, eu começo a viver debaixo daquela promessa, eu começo a ser abençoado, mas existem alguns momentos da minha vida que eu me rebelo contra Deus, contra a sua disciplina, contra a sua palavra, e o que acontece? Eu perco o quê? Eu perco a bênção que Ele planejou para mim, ou seja, eu deixo de viver a vida que Ele planejou, eu deixo de viver uma vida melhor por causa de um não cumprimento de uma palavra. Eu quero que vocês reflitam isso, que a história, que a rebelião do povo judeu é muito parecida com a minha, é muito parecida com a tua, em qualquer parte desse país, em qualquer parte desse mundo, tá? O que eu quero que vocês reflitam é isso, tá? Que aquela história, ela não pode, que eu evite que só muda o cenário, só muda o local do cenário, mas os atores e os textos são os mesmos, né? E às vezes nós nos rebelamos também, né, irmão? Vamos ser sinceros. Às vezes nós falamos: Deus, mas por quê? Por que o Senhor me trouxe aqui em Caçapava? Por quê? Uma cidade muito pequena. Por que o Senhor me trouxe aqui?
Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse ou que aquilo acontecesse? Eu tenho certeza que você já fez muitas perguntas para Deus, algumas coisas que você tentou fazer e não deu certo, e você às vezes murmura, o pastor prega uma coisa e às vezes você não concorda, a dirigente fala uma coisa, do ciclo da oração, o líder da mocidade, e nós vamos retrucando, nós vamos murmurando, e quando nós murmuramos, nós deixamos de trabalhar para a obra, e nós trabalhamos para quem? Para o inimigo da nossa alma, para a Satã. Então devemos tomar muito cuidado. Era essa pequena reflexão que eu queria fazer com vocês, que o cenário no drama da vida da fé pode mudar, mas os atores e os textos são basicamente os mesmos, tá? Mas Deus é um ser misericordioso. O povo rebelia contra Deus, Moisés desce lá, ele vê lá, ele quebra as tábuas, mas no subtópico 4, o autor coloca: Deus renova o seu concerto. A revelação do Sinai prosseguiu após ser interrompida pelo episódio do bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas em Êxodo, capítulo 32, verso 15 ao 19, mas o Eterno perdoa o seu povo e ele ratifica as mesmas palavras em Êxodo 34, no verso 10 e também no verso 27, nós podemos comprovar isso. Sabe o que eu acho lindo? Que Moisés quebra, ele quebrou as tábuas, e ele vai até Deus, e Deus fala para Moisés: Moisés, dá um talento aí em 2 pedras, trabalha 2 pedras, traz para mim aqui, que eu vou fazer, que eu vou reescrever. Eu acho interessante que esse ato de Deus reescrever as tábuas, ele estava ratificando. E note o seguinte, preste atenção, quando Deus reescreve a lei, tá? Eu entendo que ali é uma ratificação da lei, ele não acrescenta mais nenhuma palavra, ele escreve 172 palavras. Ele podia, pois bem, vocês aprontaram a primeira, deixa eu acrescentar mais algo aqui. Não, ele não acrescentou mais nada. Sabe o que isso chama? Graça. É verdade, isso chama graça. Pastor, mas não tem graça no Antigo Testamento. Quem é que te falou isso, meu amigo? Quem é que te falou isso, minha irmã, meu irmão? Existe graça no Antigo Testamento. A graça está no Antigo Testamento. O capítulo 9 de Deuteronômio, que o nosso autor colocou aqui, isso é graça. É que nós não temos tempo de esmiuçar isso, mas isso é graça. Depois eu vou ler um ou dois versículos desse capítulo, para que nós possamos entender a graça de Deus. Isso é graça, mas Deus ratifica, mas ele não acrescenta nada, porque é graça. Ele tinha feito um pacto, e lembra que eu disse que o pacto é unilateral. Eu estava vendo alguns vídeos na internet, todo mundo falando que o pacto é entre 2 pessoas, eu concordo, tá? Não está errado, mas nesse caso o pacto era unilateral, ou seja, num pacto normal, qualquer uma das partes, por exemplo, entre 2 nações, qualquer uma dessas 2 nações poderia desfazer o pacto, tá? Poderia desfazer o pacto. O homem não pode desfazer o pacto, por quê? Porque não foi ele que propôs o pacto. Ou seja, o homem não propôs o pacto ele é unicamente unilateral, é brit. A palavra brit, eu estava estudando um pouquinho mais a fundo essa semana, teve um judeu que ele diz que a palavra brit vem da palavra dam, e dam em hebraico é sangue. Isso é profundo, querido, isso é profundo. A palavra brit ou berit, ela vem de dam, e dam tem a ideia de sangue. Sangue de quem? Sangue do Eterno. É por isso que em Apocalipse ele diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque a brit já estava desde a fundação do mundo. Você viu como é profundo? Você viu como a revelação ela vai evoluindo? Eu não tinha esse conhecimento até semana passada, e agora que eu estou tendo um pouquinho mais de conhecimento mais aprofundado a respeito de brit. Por isso que isso é muito interessante. Então, nesse episódio, Deus ratificando a lei, eu aprendo uma coisa, que ele não acrescenta nada, porque é graça, ele fez um pacto. No tópico 2 nós temos os 10 mandamentos.
No item 1, a origem do termo. A expressão 10 mandamentos em hebraico é Aseret Hadevarim, tá? Aseret Hadevarim, que significa as 10 palavras. Em grego é decálogos, tá? Que vem de decas, né? Deca é 10 e logos é palavra, tá? A expressão Aseret Hadevarim aparece 3 vezes na Bíblia. Nós temos a referência aí na sua lição, em Êxodo 34, 28, Deuteronômio capítulo 4, verso 13 e capítulo 10, verso de número 4, tá? Então a expressão Aseret Hadevarim aparece 3 vezes na Bíblia e significa as 10 palavras, tá? O nosso autor, ele coloca o seguinte aí na nossa revista: o sentido da palavra, tá? É muito amplo, tá? Mas eu escrevi assim: mas aqui tem algo muito peculiar. Por quê? Porque vocês estão encontrando aí a palavra, né? Aseret ou Aseret Hadevarim, tá? Essa expressão Hadevarim vem de uma palavra hebraico que tem o nome por Dabar ou Davar. Davar significa palavra, tá? Mas a expressão Davar, ela significa o seguinte: é uma palavra, mas uma palavra com sentido, com objetividade. Não é uma palavra jogada ao vento, não é uma palavra simplesmente falada. Por exemplo, o que eu quero que vocês entendam e levem para as suas classes é que a expressão dabar ou davar em hebraico significa em português palavra, mas é uma palavra com sentido, com objetividade, tá? Não é igual se nós aprendemos aqui na língua portuguesa, que essa expressão vem do grego, o lero-lero. Aqui no estado de São Paulo, o lero-lero, ou seja, é palavra, o que você está falando? Lero-lero, estou jogando palavra fora, estou batendo papo. Mas que papo que é? É lero-lero, ou seja, palavra jogada fora, tá? Sem objetividade, estou jogando palavra fora, eu estou passando tempo. Não é isso. Davar, devarim, significa o quê? Significa o quê? Palavra com certo sentido, palavra com objetividade, tem um foco a palavra. Tá? Depois o nosso autor colocou aqui o termo, ele disse que a palavra mandamento é mitzvah. Aí ele dá aqui Êxodo 24, verso 12. Na primeira aula eu já expliquei isso sobre mitzvah, eu trouxe aqui escrito em hebraico para vocês, tá? O que significa a palavra mitzvah, que significa mandamento, tá? E ele coloca aqui que entolé é em grego, tá? No subtópico 2 tem classificação. Para muitos estudiosos, a lei ela é dividida em 2 partes, tá? Teológico e ético, vertical, horizontal. Outros dividem em relação a Deus e em relação ao próximo, com o homem, tá? O que eu quero que nós entendemos é o seguinte: precisamos ter muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado para não separá-los. Preste atenção. Existe o vertical e o horizontal. Espera aí, temos que tomar muito cuidado. Essa separação, ela me preocupa. Por quê? Porque eu não posso desassociar teologia de prática. Quando eu falo de teologia, né, até o nosso autor coloca, para muitos eles, os mandamentos, são divididos entre teológicos e éticos. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque o teológico, na verdade, não é o academicismo, tá? Mas são os conceitos de Deus transmitido em alguns mandamentos. E na mente de alguns, outros mandamentos são mandamentos entre ser humano apenas. Mas isso é um grande equívoco nós pensarmos assim. É por isso que eu disse que não podemos desassociar teologia da prática. Note que alguns até pregam que o que importa é o amor. E o autor nosso, ele colocou 2 textos, Mateus 22, 39 e Marcos 12, verso 31. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que uma mensagem
que tem como ênfase o amor, e exclusivamente o amor, negando conceitos teológicos, é uma mensagem anticristã. Pastor, verdade, uma mensagem pregada exclusivamente no amor, negando a teologia, os ensinamentos conceituais do eterno, é uma mensagem antibíblica. Sabe por quê? Porque essa é a linha ecumênica, tá? Você vai para o kardecismo, o amor. Você vai para as seitas orientais, o amor. Essa é a linha do ecumenismo. Ou seja, vamos deixar os dogmas, os conceitos teológicos de lado e vamos pegar aquilo que nos une, o que une a igreja, o que une as religiões, o amor. Por quê? Os evangélicos falam de amor, os católicos falam de amor, os espíritas falam de amor, a mesa branca fala de amor, Buda fala de amor, Confúcio fala de amor, os muçulmanos falam de amor. Tem um conceito deles, mas falam de amor. Ou seja, o que une as religiões é o amor. E o que segrega são os conceitos teológicos. Vocês percebem? Então, essa mensagem, eu tenho que tomar muito cuidado. Nós precisamos entender que não pode ter um distanciamento entre teologia e prática. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu vou provar para vocês que os 10 mandamentos, é claro que existem alguns mandamentos entre homens, e existem alguns mandamentos entre nós e o Eterno, mas todos as 10 palavras têm uma palavra-chave. E qual é essa palavra-chave? Kadosh. Todas as 10 palavras, o foco dela é santidade, e santidade é um conceito teológico. Santidade não é pregado no budismo do jeito que nós pregamos, não, porque a santidade prega contra o pecado, contra a impureza, contra aquilo que a Bíblia proíbe, tá? Eles não têm um processo de santidade baseado na palavra como nós temos. Então, em todos os mandamentos, a palavra-chave é santidade. E eu vou provar para vocês. Anotem aí, leva para a classe de vocês, tá? No primeiro mandamento, santidade de Deus. O primeiro mandamento mostra a santidade do Eterno. O segundo mandamento vai mostrar a santidade a Deus. O terceiro mandamento vai falar sobre a santidade do seu nome. O quarto mandamento fala sobre a santidade do seu dia, que é o Shabat, o Yom Shabat, Shabat Shalom, tá? Shabat Shalom para vocês, né? O quinto mandamento, santidade na família, Kadosh na família. O sexto, santidade para com a vida. O sétimo, santidade no casamento. Oitavo, santidade à propriedade, santidade para a propriedade. Nono, santidade ao próximo. E a última palavra do Eterno, santidade interior. Sabe o que eu aprendo? Que o teológico aqui está sendo vivido. Percebe que o foco está na santidade. O que é santidade? É um conceito teológico. Então, as 10 palavras estão dizendo o seguinte: olha, o teológico tem que ser vivido na prática. O teológico tem que ser vivido para mim e para a humanidade. Ele não faz um distanciamento entre teologia e praticidade. Percebe que precisa ter esse vínculo. O grande teólogo Vicente, ele diz o seguinte, que não podemos desassociar o conhecimento das Sagradas Escrituras com a praticidade. Se eu tenho só praticidade e me desvinculo, eu segrego da palavra de Deus, isso é ecumenismo, porque todas as religiões falam sobre paz, amor, felicidade, todas falam sobre isso, mas santidade, renúncia ao pecado, renúncia à prostituição, honra à família, esses detalhes é só a religião do Eterno que prega. Então isso eu quero que vocês entendam de forma bem clara. No item 3, a forma, tá? A forma que foi desenhada, a forma que foi escrita, né?
essas 10 palavras, eu quero explicar isso com muito detalhe na lição de número 5, tá bom? Na lição de número 5 eu vou explicar com muito detalhe porque ele usa 8 vezes a expressão lo, tá? Por que ele usa essa forma negativa? Se existem outras formas negativas em hebraico também, é porque ele usa, tá? Na lição de número 5 eu vou explicar isso com mais detalhes, tá? Item 3, a questão dos preceitos da lei. Subtópico 1, uma só lei. Segundo alguns estudiosos, há vários tipos de leis. Quais são as leis? Cerimoniais, morais e éticas. Ok? Existe a lei cerimonial, moral e ética. Tá? Existe também as leis circunstanciais. O que é leis circunstanciais? Foram leis que valeram para aquele período da travessia no deserto. Tá? Existe também as leis de alimentos, existem as leis referentes ao trabalho e as leis indenizatórias. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a Bíblia fala sobre a lei do Senhor ou a lei de Moisés, que é o subtópico de número 3, não existe diferença. Por quê? Porque a lei é de Deus, ela foi entregue a Moisés. Então por isso que ficou um termo pejorativo para muitas pessoas também, a lei de Moisés, ou seja, é uma lei de homem, negativo, é a lei do Eterno, foi entregue a Moisés, tá bom? No subtópico 3 temos a expressão a lei de Deus, tá? A lei de Deus é todo o Pentateuco, aí eu coloquei entre parênteses a Torá. Trata-se de uma coleção de livros e não meramente das palavras escritas em tábuas de pedra. Então eu vou explicar. A expressão a lei de Deus, ela se refere a toda a sua lei, tá? Não se refere simplesmente às 10 palavras escritas naquelas tábuas de pedra. A lei de Deus compreende todo o Pentateuco, que nós chamamos em hebraico de Torá. Tá? O Pentateuco é 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Que nós temos aí em hebraico, né? É Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidba e Devarim, ou Devarim, ok? Nós temos esses cinco livros que compreendem a Torá. O que eu quero que vocês percebam, talvez vocês já perceberam, já até sabem disso, mas eu vou relembrar. Não temos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós chamamos de Torá, ou de lei, ou de Pentateuco, correto? Pentateuco, 5 livros da lei. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que desses 5 livros, a lei aparece na onde? De forma materializada em Êxodo, aparece em Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: por que o livro de Gênesis está no Pentateuco, mas ele não fala sobre lei específica? Isso deixa muitos teólogos encabulados, talvez você não sabia, mas você está sabendo hoje. Para alguns, no livro de Gênesis aparece apenas 3 mandamentos, apenas 3 mandamentos, e o que intriga muitos é o seguinte: por que o Gênesis, que é um livro que fala sobre lei, que está no compêndio da lei, mas ele não fala sobre lei? Vocês entenderam? O livro de Gênesis não fala sobre lei, tem apenas 3 leis, tá? Tem apenas 3 leis, mas está contido na Torá. Olha que interessante, olha que interessante. Eu sei, pastor, mas tem as leis de Noé. Eu sei, existem 7 leis de Noé, 7 leis de Noé, que uma linha judaica pega e anda só naquelas 7 leis. Se você observar somente aquelas 7 leis, você se enquadra dentro do judaísmo, tá? Essa é uma corrente que existe, tá? Mas a maior corrente é que a Torá é baseada nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas o que eu quero que você chame a sua atenção é o seguinte: 4 livros falam sobre lei. O livro de Gênesis não comenta sobre lei, tem apenas 3 leis. Nela contém apenas 3 leis. Qual é o motivo? Dá uma pensadinha, tá? Isso é algo muito maravilhoso, tá? No último tópico, tá?
lei e graça. Tópico de número 1, transitoriedade da lei. Querido, a primeira vez que Jesus fala sobre lei, tá, é em Mateus capítulo 5, verso 17. O que diz em Mateus 5, 17? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Vamos tomar cuidado com esse versículo. Por quê? Esse versículo, lendo ele dessa forma, nós vamos entender que Jesus cumpre a lei e finaliza a lei, tá? Muitos pensam assim: Jesus cumpriu, então a lei foi finalizada. Está errado. Está errado. Por quê? A palavra cumprir em grego é plerosai. E plerosai significa completar, significa preencher, significa encher. Então esse texto, ele deve ser lido da seguinte forma: não penseis que vim destruir a lei, não vim destruir a Torá, nem ou os Niviim, os profetas, não vim destruir, mas completar. Eu vim trazer o que faltava. Irmãos, presta atenção, tá? Então o texto de Mateus 5,17 tem que ser lido assim, tá? Eu não posso ler que ele cumpriu, porque quem cumpre acaba, tá? Eu cumpri, então acabou a minha obrigação. Negativo. O texto no original significa assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas completar. Eu vim trazer o que faltava à lei, eu vim completá-la, tá? Então quem completa é porque ela não perdeu validade. Presta atenção. Aí o Lorival, ele mandou uma mensagem para mim. Agora, como eu estou de WhatsApp, né? Estou todo chique, agora eu só não sei ficar escrevendo. Por isso que eu fico falando com as pessoas, né? Que eu não tenho paciência de ficar escrevendo. Ele mandou Romanos 10, verso 8. Muitos textos, mas ele mandou Romanos 10, verso 8. E disse: pastor, olha aqui, ó. O texto diz que o fim da lei é Cristo. Lorival, e para todos vocês, eu vou interpretar Romanos 10, verso 8. Na Bíblia nossa está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo. Aí explica a finalidade: para a justiça de todo aquele que crê. Olha, Lorival, irmãos, irmãs, preste atenção, meus queridos, minhas queridas. Eu vou interpretar agora no original, Romanos 10, verso 8. A palavra, olha, porque o fim, tá? Tira a palavra fim. A palavra fim no original grego é telos. E telos significa completar, complementar. Então eu vou reescrever esse texto de forma no original grego. Então esse texto deveria estar escrito assim: porque o Messias, porque o Mashiach completou o que faltava da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Vou repetir, o texto deveria estar escrito assim: porque o Mashiach, porque o Messias, porque Cristo completou o que faltava da lei. E não poderia ser escrito porque o fim da lei é Cristo. Não, porque a palavra é telos. Telos é completar, é complementar. Está faltando algo. Então o texto está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo o seguinte: olha, faltava algo na lei, e Cristo veio complementar. Para quê? Para a justiça nossa, para a justiça nossa de que acredita no Evangelho. Então, para aqueles que acreditam na justiça do Evangelho, Cristo, o Messias, o Mashiach, veio completar a lei. Ok? Então essa é a tradução correta do texto. Subtópico 2, a graça, tá? Nós devemos entender o seguinte, querido, que a lei nunca teve um propósito salvífico. Eu disse na primeira aula e vou repetir nessa aula: ah, pastor, mas eu te pego. Eu vou te pegar porque o pastor da nossa revista, ele colocou um texto, o texto de de Mateus 19, verso 16. Agora eu te peguei, hein, pastor? Agora eu te peguei, eu quero ver você sair dessa. Mateus capítulo 19, estou em Lucas, né? Estou doidinho aqui na cabeça, né? Mateus capítulo 19, verso 16 a 22, né?
E então eu volto a afirmar que a lei nunca teve um propósito salvífico. Eu já mostrei semana passada e agora eu vou explicar esse texto que o nosso autor coloca, que a lei tinha um propósito salvífico. Não tinha um propósito salvífico. Não tinha. O cerne dela não era. Deixa eu dizer uma coisa aqui, com todo respeito à minha denominação. Eu sou assembleano, eu pertenço à Assembleia de Deus, eu sou do Ministério do Belém. Já me perguntaram de que convenção eu sou. No estado de São Paulo, eu participo da Confradesp, a maior convenção do estado, que tem como presidente o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o seu filho, do Wellington Júnior, tá? Sou membro também, participo também da convenção da CGADB, tá? Então eu sou ministro convencional da CGADB e no estado de São Paulo eu participo da Confradesp. Tá? Eu sou belemita, frequento todo mês o Belenzinho na nossa sede lá no estado de São Paulo, na nossa capital, tá? Mas com todo respeito eu tenho a minha igreja, tá? Quando eu era jovem, tá? O que passava para mim? Quando eu via, por exemplo, culto do ciclo da oração, com todo respeito, minhas irmãs, com todo respeito, quando eu via aquelas meninas de coque entrando dentro da igreja, nós já pensávamos, o vaso chegou. Ou seja, nós sempre tivemos a ideia de que se o exterior vale mais do que o interior, tá? Com todo respeito à minha igreja, mas esse era o valor antigo da Assembleia de Deus, valorizava o exterior e não o interior. Nós aprendemos, porque é herança brasileira, então nós temos que entender que isso é herança, tá? Com todo respeito, é herança. Então nós sempre valorizávamos mais o exterior do que o interior, tá? Nós sempre valorizávamos mais isso, tá? Então verdade é que nós temos que entender o seguinte, que isso está tão impregnado na nossa mente, que muitas pessoas pensam que deve orar para ser salvo, jejuar para ser salvo, ler a Bíblia para ser salvo, ir à igreja para ser salvo. Não, você não precisa fazer isso para ser salvo, porque Paulo diz que a salvação é pela graça, é pela fé, é presente. Então eu não vou mais na igreja, então eu não vou ler mais a Bíblia. Errado. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, eu não preciso fazer para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Vocês percebem? Tá? Eu não faço para ser, eu faço porque eu sou. Eu não faço para alcançar a salvação, eu faço porque eu já fui alcançado pela salvação. E a salvação mudou a minha história, mudou a minha vida. Então se mudou a minha história, eu vivo como um salvo, eu vivo como um embaixador de Cristo, percebe? Então na cultura judaica é a mesma coisa. Então é claro que teve aqueles judeus que eles vão esfriando na fé, eles vão esfriando e viram que tudo vira ritualística, tá? Eles começavam a oferecer por oferecer. Lembra de Malaquias? Lembra do capítulo 1, que tem aquela conversa jurídica entre Deus e o povo, né? Mas o que você está trazendo para mim? Eu estou trazendo qualquer coisa, animal cego, coxo, aleijado, animal com sarna, ou seja, animal todo defeituoso estava sendo levado, porque entrou na ritualística. Você percebe? Se eu não tomar cuidado, eu e você entramos na ritualística também, os judeus também, mas os judeus crentes, eles sabiam que o cerne não estava no exterior, mas no interior. Lembra de Jeremias, Jeremias escrevendo as Lamentações? Ele entendeu e ele disse, olha, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O que ele estava querendo dizer? O seguinte, que a consumação, a destruição da vida deles não estava acontecendo por causa das misericórdias, que no original nós entendemos como graça. A graça do Senhor era o motivo de eles não ser consumidos, e quem não é consumido é o que é salvo, é protegido. Irmãos, eles entendiam isso, que a sobrevivência, que a preservação da vida deles, após mesmo ter pecado, era o que? Era graça, era favor imerecido que eles estavam recebendo da parte de Deus.
Lembra do salmista, quando o salmista entendeu também, porque aquele salmista ele era crente, ele entendeu, olha, eu entendi uma coisa, que Deus não agrada simplesmente do sacrifício exterior, eu ir lá começar a matar pombinha, rolinha, matar os cabritinhos, as ovelhinhas, não, isso, se Deus se agradasse do exterior, eu daria um monte para Deus, mas o que Deus realmente se agrada, o que? É de um coração sincero, é de uma alma derramada perante o Senhor. Os judeus crentes realmente, eles entendiam isso daí, que o cerne da religião do eterno não é exterior, mas sim um ato interior. Tá? Vamos agora para Mateus capítulo 19, esse moço, ele era um moço que valorizava o que? O exterior. Tá? E para você entender isso, você tem que entender o que? A explicação de Mateus capítulo 5, verso 17, que Cristo não veio cumprir, ele veio completar a lei. Percebe isso? E eu quero que vocês entendam o seguinte, que o texto de Mateus capítulo 19, verso 16 a 22, ele não está dando ênfase na lei. Ele não está enfatizando a lei, mas ele está enfatizando o que faltava na lei. Presta atenção, o texto de Mateus 19, verso 16 a 22, não tem a ênfase na lei, mas a ênfase está o que faltava da lei. Porque olha o que diz o texto: eis que alguém aproximou-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Aí Jesus responde para ele: bom só existe um. Observa que a ênfase em Jesus não está na lei, mas em uma pessoa. E essa pessoa era o que completaria a lei. Presta atenção. Aí ele continua. Respondeu-lhe Jesus, aí verso de número 18, e ele lhe perguntou, o moço perguntou, Jesus, mas quais mandamentos? Quais dele? Aí Jesus respondeu, rapaz, não mata, não adultera, não furta, não faça falso testemunho, honra pai e mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem replicou, Jesus, rapaz, isso daí eu já tenho observado ainda, mas o que me falta? E olha o que Jesus responde para ele no verso 1, disse-lhe Jesus, queres ser perfeito? A expressão perfeito aqui, queres ser completo? Ou seja, você está observando a lei, mas está faltando algo. Observa que a ênfase está na falta de algo, e ele já dá um toque no verso 16 e no verso de número 17, que ele não enfatiza a lei, mas ele enfatiza uma pessoa, porque ele pergunta, bom mestre, ou ele pergunta, o que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus fala, que isso rapaz, bom só existe um. O que? Ele estava enfatizando um ser, uma pessoa. E agora ele diz no verso 21, queres ser perfeito? Queres ser completo? Porque você já está observando a lei, mas está lhe faltando algo. Está lhe faltando algo, como em Mateus 5,17, Cristo ele veio completar a lei. O texto aqui está tendo a ênfase naquilo que faltava da lei. É por isso que no final do verso 21, ele diz, vem e segue-me. Ou seja, a ênfase está na onde? A ênfase está no que faltava da lei. É isso que eu quero que vocês entendam, porque o jovem ele entendia, por quê? Porque ele era religioso, é como se Deus chegasse hoje na Assembleia de Deus e falasse para alguns, rapaz, acorda, você está achando que seguindo dogmas humanos, seguindo ritualística, somente ritualística você vai herdar a salvação? É claro que não. O que Deus valoriza é o interior, e o que Deus valoriza é aquilo que não é simplesmente o ato de dobrar o joelho, é dobrar a alma diante de Deus. Qual é a nossa ritualística? É chegar no culto e dobrar o nosso joelho, não é? Mas tem algumas irmãs, alguns irmãos que dobram o joelho e fica só assim, ó, só olhando para a vida do vizinho, né? Esses dias, em uma igreja aí, tinha um obreiro em cima do púlpito, dobrado o joelho, o pastor chegou e o obreiro estava só aqui, ó, no Facebook, dobradinho o joelho e só passando o dedinho aqui, ó. Fala para mim, Deus olhou para ele?
Deus ouviu? É claro que não, meu amigo. Ele dobrou o joelho, não dobrou a alma. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então o texto de Mateus, capítulo 19, verso 16 a 22, ele não coloca ênfase na lei, mas ele coloca ênfase no que faltava da lei, que veio para completar. Mas o jovem não entendeu que o Messias era aquilo que faltava na lei. Tá? Isso é tão interessante que o texto queria que ele reconhecesse que o Mashiach era o que faltava da lei. Tá? O nosso autor, o autor da nossa revista, ele afirma que ninguém jamais cumpriu toda a lei, exceto Jesus. Irmão, cuidado com isso. Jesus, a expressão, porque ele usa a expressão do capítulo 5, verso 17, ele não cumpriu, ele completou a lei. Ele completou a lei. Tá? O que eu quero que vocês entendam é isso. Tá? Porque cumpriu, ou seja, quem cumpre não tem mais obrigação, mais já cumpriu, já fiz a minha parte. Não, ele não veio simplesmente cumprir, ele veio completar, ele veio se juntar, ele anexou a lei. A lei faltava algo como quebra-cabeça e ele encaixou, ou seja, então ele faz parte da lei. É isso que eu quero que vocês entendam, é que ele fez parte. Eu estou mostrando em textos. Aí você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 24, verso 45, tá? Aí eu escrevi assim: ele não cumpriu, ele a completou, pois a lei falava dele. Olha o que diz em Lucas 24, verso 44. Diz assim, ó: a seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, aqui é Torá, nos profetas, Neviim, e nos salmos, Ketuvim, ou seja, aqui é o Tanar, é a Bíblia judaica inteira, é os 66 livros dividido em 3 partes: lei de Moisés, Torá, os profetas, Neviim, e os salmos, os Ketuvim, os escritos. Ou seja, Jesus disse que a lei falava dele, ou seja, então ele precisava vir para completá-la, porque ele ainda não tinha se manifesto. Então ele veio para completar a lei. Então em Mateus capítulo 19, o texto não está dando ênfase na lei, mas o que faltava da lei. Amém? O último subtópico, 3 dos mandamentos de Cristo, né? Muito cuidado com isso, querido, também, muito cuidado. O meu maior medo é de pensarmos que o Messias deixou de ser judeu, ou viveu como não judeu. Esse é o meu maior medo. Meu maior medo é que nós pensarmos que Jesus deixou de ser judeu, ou que ele viveu como não era um judeu, que ele renega a sua religião e implanta uma outra religião. Temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque Jesus, ele não deixou de ser judeu. Jesus, ele observava as festas judaicas, ele observava Pessah, tá? Quem pensa que Jesus instituiu a Santa Ceia, eu já disse aqui em aulas anteriores que ele nunca fez isso, pelo amor de Deus. Ele fez Pessah, que até o pastor Alexandre de Guarulhos pediu para que eu mandasse um material para eles colocar no portal EBD, né? Um abraço aí para os irmãos aí do portal EBD, grande mestre, Dr. Caramuru, né? Eu aprendo com esse homem toda semana, um homem realmente abençoado por Deus, tá? Mas Jesus, ele não deixa de ser judeu. Ele observa a Páscoa, ele observou Pessah, ele fez Sukkot, ele participava de Shavuot, ele participou de Hanukkah, ele fez a festa das luzes. Irmãos, ele andava de talit. Ah, mas como você sabe disso, Fábio? Irmãos, isso é profundo.
É que eu não vou entrar muito em detalhes, senão eu tenho que dar um curso de cultura judaica para vocês aqui, né? Senão aí nós passamos um curso de cultura judaica. Eu quero só deixar um lembrete aqui. As aulas que eu ministro, o Dr. Caramuru ministra, o evangelista Henrique e outros irmãos estão ministrando aí, são realmente aulas teológicas, né? Eu estava observando, tem um outro grupinho aí que está deixando a desejar na internet aí, né? Mas tem um grupinho aí, né? Eu, Caramuru, Henrique e outros aí, realmente o que nós estamos passando para vocês aqui, irmão, são conteúdo que muitos cursos de teologia vocês não aprendem, e nós estamos aqui disponibilizando isso para vocês, tá? Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que Jesus ele participava das festas de Pessa, Sukkot, Shavuot, Hanukkah, ele andava de talit, ele ia na sua sinagoga, na Beit Knesset, Kehilá é congregação, Beit Knesset é sinagoga, ele participava, ele ia no sábado, no Yom Shabbat, no sábado, ele fazia Shabbat Shalom, ele cantava as músicas, as canções em hebraico. Jesus ele era judeu, ele não nega o judaísmo, e ele não implanta o cristianismo, isso parece muito bem claro aqui. Jesus ele era judeu, ele participava da sua comunidade, ele não implanta uma nova religião. Um outro detalhe, o apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo, nosso Shaul Rachalia, ele também, é que nós não temos tempo aqui também, mas ele nunca deixou o judaísmo, ele não abandonou a lei, ele não abandonou a Torá, ele sempre tinha um prazer de dizer isso. Ele sempre tinha um prazer de dizer isso, que ele era judeu, ele falava mais hebraico do que todos. Eu já comentei isso na aula aos Filipenses, uma aula muito abençoada, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que Cristo completou a lei, tá? E se eu pegar, mas Jesus deixou um dos maiores mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus sempre, eu não posso pegar isso isolado, que Jesus sempre disse o seguinte: aquele que não cumpre os meus mandamentos, não cumpre as minhas palavras, ele não pode amar. O seu amor é falso, o seu amor não é verdadeiro. Amar é cumprir a Torá, amar é cumprir as suas mitzvot. Amar alguém e amar a Deus é cumprir os seus mandamentos, tá? E para concluir a nossa aula, eu queria ler um texto de um judeu. Vou pegar aqui, para completar essa aula, eu queria ler um texto de um judeu, tá? Um judeu de linha italiana, mas um homem muito sério, tá? E eu queria terminar a aula lendo esse texto dele. Presta atenção no que eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte: Moisés falava do que é externo, e Yeshua Ramachia enfocou o interior, não o exterior. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. Mas Yeshua ensinou: aquele que olhar para uma mulher do próximo com olhos impuros já adulterou com ela. Ele quer dizer que a lei é externa, mas o Filho de Deus veio mudar você no seu interior, veio colocar a lei no seu coração, gravada não em tábuas de pedras, mas no interior. Muitos dizem que a nova aliança em Yeshua anulou a Torá e os 10 mandamentos, mas lendo Jeremias vemos que a nova aliança é a Torá do Eterno, escrita em nosso coração. E aí você pode ler Jeremias 31, verso 31. A graça em Yeshua colocou a lei do Eterno em um nível mais sublime. Por isso a graça é superior à lei, mas não a anula. Quando Yeshua muda nossa natureza adâmica, ele na verdade escreve em nosso coração os mandamentos do Eterno. O que eu quero, eu li esse texto na íntegra, porque eu quero que vocês entendam isso. Não é que a lei anulou a graça, ou a graça anulou a lei. A graça é superior. Por quê? Porque Cristo não anula a lei. Cristo, ele completa a lei. E é isso que eu quero que vocês entendam.
Isso eu quero que vocês compreendam. Eu já recebi muitos e-mails agradecendo a forma da aula. É que esse estilo de aula, eu quero mostrar uma linha judaica para vocês. Eu quero mostrar uma linha não na linha de Roma, mas uma linha judaica. Interpretar o texto realmente da mente judaica, uma perspectiva judaica, tá? Então que o Eterno continue abençoando vocês até semana que vem. Semana que vem nós vamos entrar no primeiro mandamento, tá? Então divulgue as nossas aulas, divulgue o nosso trabalho e venha fazer parte dessa grande família. Esse canal é seu, fica à vontade de fazer pergunta, à vontade de criticar, de mandar a sua visão também. Eu expresso a minha visão, vocês expressam a sua visão bíblica e teológica também, mas que o Eterno continue abençoando vocês. Até semana que vem, querendo Deus.